História é aquela matéria que algumas pessoas amam, outras odeiam e que o vestibulinho da ETEC cobra sempre, independentemente de você gostar ou não e independentemente da modalidade que você quer fazer. E se você tem dificuldade com questões de história, principalmente aquelas que te pedem um pouco de interpretação, hoje eu vim mostrar na prática como é que você pode resolver questões assim. Então pega aí papel e caneta, porque hoje vamos para uma resolução de uma questão de história que caiu no vestibulinho da ETEC há pouco tempo. Oi vestibulindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC e aqui na internet também conhecida como a fada dos vestibulindos, porque aqui no meu canal e nas minhas redes sociais você encontra centenas de conteúdos que te fazem passar na ETEC, assim como já fizeram milhares de estudantes também serem aprovados. Por exemplo, resoluções comentadas, como é o caso desse vídeo de hoje, algumas aulas de alguns assuntos muito importantes para a prova da ETEC, vídeos onde eu ensino como é que você pode passar na ETEC, assim como eu passei em quarto lugar, e também ferramentas muito úteis aos seus estudos, como por exemplo a checklist ETEC, que eu inclusive vou deixar linkada aqui em cima nos cards para que você veja depois, porque a checklist é uma lista com os principais tópicos que você tem que estudar pro vestibulinho. Por que você tem que estudar? Para você não ser aquela pessoa que chega numa questão como a que eu trouxe hoje aqui e fique assim, de cara, sem nem saber qual assunto é aquele. E é o seguinte, a questão de hoje é uma questão bem recente do vestibulinho, é uma questão de história que vai reunir tanto história em si quanto interpretação de textos, e eu sei que isso prejudica a vida de muita gente, principalmente de quem não gosta muito de humanas. Então nesse vídeo aqui eu vou resolver passo a passo junto com você, e por isso é essencial que você marque algumas coisas no teu caderno ou qualquer papel que você tiver por perto, pode ser até um post-it assim, sabe? Só pra você marcar e depois fazer um resumo ou passar pro caderno, tá bom? Pra que assim você realmente consiga ter um aprendizado bem efetivo aqui nesse vídeo. E é o seguinte, primeira coisa que vamos fazer então é ler o enunciado dessa questão. Se você já acompanha o canal, você sabe que eu sempre trago o Vestibu Kindle para me auxiliar nas resoluções de questões, mas hoje o Vestibu Kindle me trollou, então estamos aqui com o meu celular mesmo para ler o enunciado aqui junto com você. Por que ler o enunciado da questão? Porque no enunciado a gente consegue encontrar informações que são úteis para chegar à resposta da questão. Algumas vezes o enunciado não é tão útil assim, por exemplo, quando a questão traz para você um texto, uma imagem, um gráfico, uma tabela. Pode ser que a tabela, a imagem e o gráfico sejam mais úteis do que aquele texto verbal que está ali. Mas, principalmente se você é bem iniciante, é sempre bom que você leia o enunciado e já vá marcando alguns dados do enunciado que podem ajudar você depois. Então, vamos lá. Nosso texto começa assim. No início do século XV, os portugueses iniciaram um processo de expansão marítima. Ou seja, a expansão marítima foi aquele processo em que eles se lançaram ao mar e foram em busca de novas terras, tá bom? Que se tornou conhecido posteriormente como grandes navegações. Esse processo foi resultado de um conjunto de fatores políticos, econômicos e científicos. Sobre a ciência e as grandes navegações, é correto afirmar que... Então, antes que a gente vá aqui ler as alternativas para você entender o que o enunciado falou pra gente. Basicamente, ele contextualizou, então, o que foram as grandes navegações e ele falou pra gente que ele quer que você identifique qual a relação entre a ciência e esse momento histórico em que os europeus, principalmente portugueses, estavam descobrindo novas terras. E eu falo descobrindo entre aspas, porque o Brasil, por exemplo, não foi descoberto, né, gente? Afinal de contas, pessoas já habitavam esse espaço aqui. Então os indígenas já viviam aqui, por isso não dá pra dizer que um lugar foi descoberto, que houve um descobrimento, sendo que o lugar já existia e algumas pessoas já viviam nele. Na verdade, os portugueses encontraram uma terra e acabaram se apropriando daquela terra, mas não foi um descobrimento em si. Por isso que eu coloco entre aspas, mas isso é só uma curiosidade mesmo. Então é importante você entender que a questão é que você relacione ciência e grandes navegações. E como é que faremos isso? Agora vamos ver as alternativas para ver a justificativa de cada uma delas. Ou seja, muito mais importante do que você chutar uma questão e acertei no chute, é você entender essa questão. E por que isso? Porque quando você deparar com uma outra questão, se você não estiver tão bem de chute naquele dia, você tendo conhecimento, você consegue resolver. Agora, se você resolve dar uma de Neymar e vai ficar chutando na prova, você pode até se sair bem no futebol, mas no vestibulinho não vai acontecer. Então, por isso que eu vou mostrar aqui pra você cada alternativa e o porquê de cada uma ser errada, beleza?
E vamos lá então. A alternativa A fala pra gente que estavam ligadas ao desenvolvimento econômico das comunidades pesqueiras do litoral do Mar Egeu. E olha só, ainda que você não saiba o que é o litoral do Mar Egeu, é importante você prestar atenção aqui numa coisinha que foi citada: atividade pesqueira. Em momento algum o texto fala pra gente que essas navegações, essa expansão marítima estava relacionada à atividade pesqueira. E se a gente for parar pra lembrar lá da infância, quando a gente canta aquela musiquinha Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Então, quando você para pra lembrar, você percebe que isso não tinha a ver com a busca por incentivar a atividade pesqueira, e sim uma tentativa de encontrar novas terras para que eles pudessem, por exemplo, encontrar especiarias naquelas terras, para que conseguissem fazer como se fosse uma exploração daquelas terras para gerar lucro para a Europa. Então, basicamente, isso aqui não tem a ver com a atividade pesqueira. Vamos dar adeus à alternativa A e mandá-la pro lixo, porque ela está errada. Vamos agora para B. O desenvolvimento científico era considerado um empecilho para os navegadores, pois eles acreditavam que a Terra era plana. Olha só, essa alternativa B é a típica alternativa que o vestibulinho coloca e que ela obviamente é errada. E você nem precisaria ter esse conhecimento prévio para saber que ela obviamente é errada. Bastava prestar atenção no enunciado que fala para você que esse processo, ou seja, a expansão marítima, as grandes navegações, esse processo de encontrar novas terras dependia tanto de ações econômicas quanto científicas. Então, como é que o desenvolvimento científico ia ser prejudicial, ia ser uma barreira, sabe? Não tem como ser. Então, essa alternativa, ela coloca pra gente uma coisa completamente oposta. Na verdade, o desenvolvimento científico era uma coisa positiva para os navegadores, porque assim eles conseguiam ter mais conhecimento, assim eles conseguiam ir cada vez além. Então, alternativa B, desculpa, mas você também vai ser descartada. Show pro lixo, alternativa B também. Agora vamos à alternativa C, que fala o seguinte: as viagens foram favorecidas por invenções, tais como as caravelas, navios rápidos, versáteis e de fácil manobra, que podiam navegar inclusive com ventos contrários. E é o seguinte, a alternativa C não vai ser descartada, porque a alternativa C, ela falou uma verdade pra gente. Ela pontuou aqui pra gente que as invenções como as caravelas, que eram navios mais rápidos, que podiam inclusive navegar ali com ventos contrários, permitiram então essa expansão marítima. E se a gente for parar pra ver, faz todo sentido. Ainda que você não saiba isso historicamente, faz muito sentido, concorda? Que um navio mais desenvolvido, um navio melhor, vai permitir então essa expansão marítima, vai permitir que os europeus consigam ir cada vez mais longe, consigam chegar a locais que eles nem imaginavam antes. Então, a alternativa C, aparentemente, é a nossa queridinha, é a alternativa certa, mas como a função aqui é que você entenda realmente o raciocínio dessa questão, para que você resolva qualquer outra questão que peça o mesmo assunto ou que traga a mesma abordagem, vamos ler também a D e a E para saber se elas estão certas, se elas podem confundir de alguma forma ou se realmente a C é a correta. Então, a alternativa D fala o seguinte pra gente: os grandes cientistas do período se afastaram dessa empreitada, pois, sob comando da Igreja Católica, dedicaram-se às grandes questões teológicas da sua época. A alternativa D poderia confundir. Ela poderia dar a ideia de que realmente os cientistas não iam apoiar porque a igreja queria manipular para que eles se focassem apenas no teocentrismo. Mas olha só, a igreja, na verdade, ela tinha um certo interesse sim nas navegações. Então, quanto a igreja, quanto os reis, eles tinham muito interesse. Por quê? Porque a igreja era meio que aliada dos reis de alguma forma ali, o clero, sabe? E o que acabava acontecendo é que com essa expansão marítima, olha o que a igreja pensava. O padre pensava assim: ora, pois, temos aqui até o momento essa quantidade de pessoas sendo religiosas, acreditando no cristianismo. Ora, pois, se a gente conseguir ir para lugares mais distantes, a gente vai conseguir levar o cristianismo para cada vez mais pessoas. E era isso que a igreja queria. Queria ter cada vez mais pessoas ali interessadas no que os padres diziam. Queriam ter cada vez mais pessoas se convertendo, digamos assim, à religião deles, que eles julgavam como a correta, sabe? Existia um certo eurocentrismo, ou seja, a Europa imaginava que ela era o centrinho do mundo. Então, ó, a Europa tava no centro e todo mundo tinha que girar em torno dela. Essa era a ideia. E por esse motivo, então, a Europa queria levar a religião deles para cada vez mais pessoas. Então, os padres também pensavam que, tendo essas navegações, tendo mais pessoas, tendo contato com os europeus, mais pessoas seriam religiosas, mais pessoas se converteriam ao cristianismo, principalmente ao catolicismo. Sabendo disso, a alternativa D pode ser descartada, porque ela não está correta, ela mentiu na nossa cara. E assim vamos para a alternativa E, para que a gente finalmente descubra se a C está correta ou não. E a E
falou o seguinte: a experiência dos povos americanos foi decisiva para o desenvolvimento científico de instrumentos de localização e de embarcações apropriadas para as viagens transoceânicas, ou seja, para essas viagens que iam atravessar oceanos diferentes para que os europeus então conquistassem outros territórios. Então, a E falou pra gente que os europeus meio que dependeram dos americanos. E aí, será que está correta ou não? E olha só, se você fosse pensar hoje em dia no quanto a América é desenvolvida, principalmente os norte-americanos, o pessoal dos Estados Unidos, você poderia cair na alternativa E. Só que, na verdade, a alternativa E está errada. Primeiro, porque os mais avançados naquele momento, os mais avançados em relação à navegação, em relação a essas grandes navegações de expansão marítima, eram justamente os europeus. Na verdade, a América não tinha tanto impacto nessa época e principalmente os portugueses se dedicavam por anos e anos, criavam embarcações cada vez melhores. Eles realmente eram meio que apaixonados por essa história de expansão marítima, por essa história de desbravar novos oceanos, principalmente porque tinha um investimento muito grande nisso. Então, os europeus eram que tinham maior conhecimento em relação a isso tudo. Então, não houve essa dependência dos americanos, tá bom? E assim, a gente também descarta a alternativa E e fica realmente com a alternativa C, que fala pra gente que as caravelas e tudo mais foram coisas importantes para esse destaque de Portugal, para que acontecesse esse período de expansão marítima. E bom, como você pôde ver aqui, essa questão cobrou da gente tanto um conhecimento mais histórico em relação ao conteúdo, ela trouxe para a gente a questão do impacto social, tanto ali no enunciado de forma bem discreta, quanto nas alternativas também, e pediu bastante interpretação, porque como eu sempre digo, você precisa estudar os tópicos que são importantes para o vestibulinho e também precisa interpretar bastante. A interpretação é muito frequente no vestibulinho da ETEC. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo falando mais sobre interpretação de textos, comenta aí pra mim #interpretação para que eu possa fazer um vídeo sobre isso, caso bastante gente tenha interesse. E bom, se você gostou agora dessa resolução dessa questão, se você já tinha feito essa questão e queria saber o porquê de alternativa C ser a correta, ou simplesmente se você nunca tinha visto essa questão e pensou, meu Deus, se eu não tivesse visto esse vídeo, eu ia errar essa questão. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que também vai prestar o vestibulinho. E claro, deixa um gostei nesse vídeo pra mostrar pra mim que você gosta de resolução de questões, que você quer ver resolução de questões praticamente toda semana aqui nesse maravilhoso canal. E claro, pra você acompanhar tudo isso, é essencial que você se inscreva aqui no canal. Pra isso tem um botãozinho vermelho da cor da minha caneca, que tem logo aqui abaixo do vídeo, chamado inscrever-se. O botãozinho de inscrever-se é um botãozinho que você clica, você se inscreve e você consegue acompanhar o canal toda semana, sempre que sair vídeo novo. Então é de graça, demora menos que 1 minuto, menos que 10 segundos na verdade, você se inscreve no canal e consegue acompanhar tudo. E também é muito importante que você me siga no meu Instagram, que é @LilianCruzOficial, Lilian com 2 L's no meio, porque no meu Instagram tem ainda mais conteúdo pra quem quer arrasar no vestibulinho da ETEC. Então lá você encontra quiz nos stories uma vez por semana, também tiro muitas dúvidas nos stories, caixinha de perguntas é uma coisa que sempre aparece no meu Instagram, sem contar que tem muito post massa no feed. Então me siga no meu Instagram, que é LilianCruzOficial, vai passar aqui na tela, pra que assim você fique sempre por dentro de tudo em primeira mão, porque como os stories são instantâneos, sempre que tem alguma novidade em relação ao vestibulinho, lá é um dos primeiros lugares onde eu aviso. Então é isso, espero te ver aqui no próximo vídeo. Bons estudos pra você e tchau!